Daniel José, eu vou ler, vou passar para você a palavra, Daniel José, e vou ler a fala do nosso vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, você já comenta em cima dela também. Combinado. Muito bem. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin... Estou chamando. Eu quero a fala dele, não quero falar do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, agora. Não vou falar de Mossoró. Daniel José, vai você primeiro, enquanto a fala não vem. Eu endosso o que você disse, essa comparação é absurda, e eu lamento muito a comparação do... Pera um pouquinho. Tem uma sonora no ar, não é matéria. Sonora no ar. Bota a sonora no ar, Alemão. Obrigado. O presidente Lula, ele deixou claro duas coisas. A primeira, que o ato do Hamas foi um ato terrorista, primeiro item. E segundo, que ele defende a paz. O que quer é a paz. Que haja aí um cessar-fogo no sentido da busca pela paz. Esse é o seu entendimento. Aliás, o Brasil é um país que não tem litígio com ninguém e promotor da paz. O que se quer é que se busque, se acelere, né? Aí a tarefa da ONU, dos organismos multilaterais, de todos poderem ajudar para se buscar aí um entendimento que poupe vidas de crianças, de pessoas, enfim, que têm mais dificuldade. Daniel José, me pareceu meio somebody love essa fala, mas queria tudo. Ela não é uma tentativa de salvar o erro do presidente, a fala absurda do presidente Lula, mas ela não tem fundamento, porque o Lula não quer a paz. Tanto que ele está forçando a mão e indo cada vez mais a fundo nesse conflito. O que eu ia comentar sobre o debate que a gente está tendo aqui é que comparar Gaza a um campo de concentração é uma coisa extremamente lamentável. É extremamente lamentável, porque um campo de concentração também tem restrições geográficas, como Gaza tem, mas o campo de concentração ele é desenhado, arquitetado e o objetivo final é a exterminação das pessoas que estão ali dentro. E Gaza não é assim. Gaza tem 1 milhão de problemas diferentes. E eu morei na Jordânia, fui inúmeras vezes para Israel, conheço muito bem a Cisjordânia, também não tive a oportunidade de ir para Gaza, que tem um acesso realmente muito restrito, mas eu entendo que existam pessoas inocentes que estão sofrendo ali, e isso é inegável e é lamentável, justamente porque o Hamas tomou o governo de Gaza. O Hamas controla Gaza, um grupo terrorista controla uma região. Agora, você fazer uma... Lá por Israel. Agora, não foi. Foi colocado lá por Não Israel. foi, eles ganharam poder político interno. Com o enfraquecimento do Fatah. Agora, o problema é... por Israel. Não, espera um pouquinho, Daniel, isso é verdade. Então você realmente o governo de Netanyahu fortaleceu o Hamas para... A minha questão é, então você realmente acredita o que você falou agora, que Gaza é a mesma coisa que um campo de concentração? De forma alguma. Então por que você disse isso? O campo de concentração é esse tipo de comparação que é prejudicial. Por pessoas forçadas. É esse tipo de comparação a Gaza é isso. que estimula uma mensagem de ódio deixa ele terminar contra de falar, a comunidade judaica. É esse tipo de comparação. Um giro rápido que já debatemos isso também, né? Acácio Miranda, o que você achou da fala do vice-presidente Geraldo Alckmin? Vamos girar rápido, tem mais assuntos aí vindo. O Geraldo estava meio perdido ali, né? Nitidamente ele estava defendendo algo que talvez ele não acreditasse. Se ele estivesse no PSDB ainda, você acha que ele tinha falado isso ou não? Não teria dito. Não teria dito. Isso é fato. Mas é importante a gente ressaltar o seguinte. Primeiro, ninguém discute que o Hamas praticou atos terroristas. Em segundo lugar, ninguém discute também que o Benjamin Netanyahu, tentou, ao longo dos últimos anos, praticar atos antidemocráticos em Israel. Mas nós confundirmos tudo isso com justificativas para o que foi praticado pelo Hamas em Israel, há uma distância muito grande. Porque nada justifica nós tirarmos vidas humanas em prol de uma ideologia, ou seja lá o que for. No que diz respeito às frases do Geraldo Alckmin, o Capês bem disse, talvez, estamos conjecturando aqui, se ele estivesse no PSDB, ele não teria dito o que ele disse
e muito provavelmente não estaria defendendo o que ele defende nesse momento. Confesso a você, vou passar, Holtz, que o vice-presidente, no íntimo, está sofrendo com o que ele está vivendo, viu? Pelo menos é essa a impressão que eu tenho. Deve ser um conflito interno, né? Muito grande, né? Quem sabe se o PSDB existisse, eu acho, o Alckmin estivesse lá, como o Fernando Capês também, o Daniel. Eu acho que as falas do Geraldo... PSDB não. As falas do Geraldo foi exatamente se recordando dos tempos de PSDB. Ele tucanou completamente no discurso dele ali agora, passando um paninho, dizendo que o presidente Lula quer a paz e tal. Não foi bem essa fala que eu interpretei do presidente Lula. Inclusive, de acordo com a Folha de São Paulo, ele acabou de chamar de volta ao Brasil o embaixador brasileiro em Israel. Então, não é uma sinalização de paz que nós estamos vendo por parte do presidente. E só um ponto, Capês. O Lula foi declarado persona não grata em Israel nesse momento. Em termos diplomáticos, isso é algo bastante grave, especialmente quando nós olhamos para um chefe de governo. Eu disse lá atrás, vale reiterar, independentemente da opinião do Lula, o Brasil tem relações econômicas com Israel. E esta declaração do dia de hoje vai prejudicar muito estas relações. Agora, o Leandro Ferreira, se o presidente Lula quer a paz, eu acredito que ele queira. Não acredito que ele não queira a paz. Excessivamente benevolente. Não, eu ele acho sempre que se aliou. Não, o presidente Lula não quer. Então, o presidente Lula quer a destruição de Israel? Capês. Não é verdade. Posso fazer uma piada aqui? O Biden e a Arábia Saudita, como é que fica? Não, nós temos que ter moderação nas nossas posições. Eu não acho que o presidente Lula defende a destruição de Israel. Agora, você disse que Gaza é um campo de concentração. E eu ouvi muita gente falando isso. Agora, meu querido Leandro Ferreira... É um absurdo. Você é o presidente do Hamas antes do atentado terrorista. Pelo amor de Deus. Calma, antes do atentado terrorista. Não. Tá bom. Você está na condição de governar Gaza, ponto. Esquece. Você está na condição de comandar Gaza. Você recebe bilhões e bilhões de dólares. Você tem uma fronteira ali, você faz margem com o oceano, com o mar Mediterrâneo, que você pode ali expandir para a Europa. Está muito mais bem localizado do que Dubai. Você vai pegar esse dinheiro para fomentar uma educação nova, para criar hospitais, escolas, investir, ou você vai criar 500 quilômetros de túnel para praticar um atentado terrorista quando você já tem o seu território, já tem Gaza. Então, essa questão do campo de concentração, eu vi muita gente dizer, mas é um campo de concentração, Gaza tem todos os países árabes ali para investir. Eu acho inadequada essa comparação também. Repito que eu condeno a ação dos extremistas ultranacionalistas de Israel na Cisjordânia e aqueles que negam ao povo palestino o direito a um Estado soberano. Não querem fazer a paz, não querem reconhecer do Estado palestino o direito de ter um Estado soberano. Tem sim uma minoria em Israel, que hoje está comandando, que pensa assim, não é 80% da população. E não acho que seja um campo de concentração. Eu queria ouvir você, porque o Leandro Ferreira... Depois que o Leandro que falou de campo de concentração, eu queria ouvir. Não me parece ser bem a comparação correta. Bom, olha só, Capês, eu tenho na minha formação o aprendizado daquilo que é a orientação do povo judeu, que é a justiça social. Tzedaká é a palavra que mais aparece no Velho Testamento na Bíblia e a tradução do hebraico quer dizer justiça na sociedade. Eu aprendi com os julgamentos de Nuremberg, eu aprendi com os julgamentos de Tóquio, eu li o Eichmann em Jerusalém como você, da Hannah Arendt, para saber que mesmo que um líder determine que se deva fazer o extermínio de um povo, de pessoas, você pode e deve ir em contrário a ordens como as que são emitidas pelo regime de Netanyahu. Essas são ações pelas quais ele vai responder, junto com os dirigentes de seu governo, a respeito, esse sim, no Tribunal Internacional. E se o presidente Lula dever ser julgado no Tribunal Internacional, também deve. Agora, não me venham dizer que Israel é mais democrático que o Brasil, porque a gente mantém relações com todos os países, alguns que têm ditadores. Mantém-se Israel, foi na ONU. O Netanyahu apresentando o mapa lá integrado com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita mata jornalista. Mata jornalista do New York Times, por ordem do príncipe, do Washington Post.
por ordem do príncipe. Então não tem essa. Relações internacionais, relações diplomáticas são questões complexas que precisam ser lidadas com o devido respeito. Mas quem falou que o Brasil não é uma democracia? O Daniel José aqui estava dizendo que a gente se alia a regimes antidemocráticos. Eu quero ir lá ver. Não, o Lula, historicamente, usou como desculpa o boom das commodities para expandir e priorizar o relacionamento com o Irã, com países que têm regimes totalitários. Sim, mas os Estados Unidos também têm relações fortes com a Arábia Saudita. Também tem. Tudo é interesse comercial. E todo mundo tem com a China. Essa é a visão e todo mundo tem com a China, que eu não acho que seja uma democracia. Bom, então, o caminho é o seguinte... Já falamos muito tempo disso. Capês, para terminar, a gente precisa se orientar por aquilo que defende o povo judeu. Justiça na sociedade, tzedakah. É isso que está no Velho Testamento e não esse regime que vai responder por genocídio. É a posição dele, cada um tem a sua posição. Tem 3 aqui que dizem que não é genocídio. Tem o Leandro Ferreira que fala que é genocídio. Vai responder por genocídio. Eu não estou falando que é genocídio. Vai responder por genocídio. Será julgado. Se condenado, fica confirmado. Eu vou pedir ao Cássio Miranda, que é professor de Relações Internacionais, a definição jurídica. Eu sei, mas eu quero. Ele é professor. Qual é a definição jurídica de genocídio, se isso juridicamente se encaixa como genocídio? Capês, eu vou dar um passinho para trás, porque quando a gente equipara a faixa de Gaza com um campo de concentração, a gente comete um equívoco internacional enorme. Por que a gente comete um equívoco internacional enorme? Um campo de concentração é um instrumento para que seja praticado o genocídio deliberadamente. Não é o que acontece na faixa de Gaza. E genocídio é a instituição de determinados mecanismos para que você extermine determinada raça, determinado credo, determinada etnia ou determinada religião. E o que se vê na faixa de Gaza não é um genocídio, até porque a gente tem que separar o Hamas dos palestinos, que não são a mesma coisa. O povo palestino é refém e vítima do Hamas.